Depois de 5 gerações, a Mi Band finalmente tem uma tela que cobre toda ou quase toda a frontal da Smart Band, algo que sempre foi cogitado, ao invés do quadrado que ficava no meio do corpo da Smart Band. E hoje nós vamos ver como que é usar uma Mi Band 6 e quais que foram as evoluções dela. Oi, eu sou o Guga e depois de 4 meses usando essa belezinha aqui, eu vim te falar dos upgrades e downgrades e como foi minha experiência com a Mi Band 6. Começando com a evolução de uma tela de 1.1 polegada da versão passada, agora temos uma tela de 1.56 polegadas com 326 ppi de densidade, que cobre quase toda a frente da Smart Band, mantendo a tecnologia AMOLED, que é uma tela com cores vívidas e com pretos mais escuros e que também é super forte, uma vez que cada LED funciona de forma independente, porém com uma borda um pouco maior na parte de baixo. E falando sério, por que as marcas insistem em deixar a borda maior embaixo? Em qual sentido disso? Além dessa tela, que é a principal atração da nova Smart Band, cobrindo quase toda a frontal, ela também conta com oxímetro, que em tempos de pandemia ou para pessoas com doenças pulmonares, por exemplo, é uma função bem interessante. E o oxímetro ainda auxilia em outras funções. Um exemplo, na nova tecnologia implementada para monitoramento da qualidade da respiração durante o sono. Ela continua com um corpo igual da Mi Band 5, mudando a parte de baixo, cuja agora vem com sensor de oxímetro, como já mencionado, continua obviamente com sensor de batimentos cardíacos e continua também com a resistência à água 5 atm, aguentando pressões de até 50 metros de profundidade, podendo lavar ela ou tomar banho com ela à vontade. Inclusive ela é bem resistente, podendo também tomar banho com água quente que ela não estraga. E eu só acho ela chata no banho, uma vez que com água escorrendo na tela ficam aparecendo ícones de forma desordenada. E às vezes alguma função é ativa sem que tu queira. Vez ou outra eu tô tomando banho e ela vibra, e quando eu vou ver o que é a contagem para começar a monitorar algum esporte. Isso é chato pra caramba. Na Honor Band 6, cujo já lancei o review aqui no canal, inclusive se tu quiser conferir é só clicar no card aqui em cima, mesmo ela tendo atalhos arrastando a tela de cima para baixo, debaixo do chuveiro de uma torneira ela não ficava de forma desordenada, assim como na Mi Band 6. E pra mim esse é um ponto que foi negativo em todas as Mi Bands passadas e continua sendo um ponto negativo nessa. E continuando a falar sobre a construção dela, eu nem preciso falar que é super fácil trocar de pulseira, né? É literalmente só empurrar o corpo dela que ela sai, e também, na hora de encaixar, é só posicionar e empurrar que ela encaixa perfeitamente. Bom, além do oxímetro, ela continua com um clássico medidor de batimentos cardíacos, sendo possível deixá-la medindo em intervalos de 1, 5, 10 ou 30 minutos. E quanto menor o intervalo, mais rápido a bateria vai embora. Também é possível gerar alertas de frequência cardíaca caso tu tenha algum problema e não possa passar de um determinado nível de batimentos cardíacos, além de contar com uma tecnologia de detecção de batimento cardíaco anormal. Ou seja, se tá parado e teus batimentos estão agindo de forma anormal, e obviamente se tu tiver ativado essa função, ela vai emitir um alerta. Lembrando, é para te ter uma noção, mas ela não é um dispositivo médico profissional. Portanto, se ela te dá esse aviso e tu se sente mal ou se sente estranho, sei lá, principalmente se ela dá esses avisos constantemente, o melhor a fazer seria procurar um médico. Também conta com monitoramento do sono automático, monitora inclusive a qualidade da respiração no sono com a ajuda do oxímetro e tem monitoramento contínuo de estresse. Falando em sono, ela monitora muito bem, uma vez que ela sempre marca que eu fui dormir em horários bem próximos do que eu fui deitar e sempre marca com exatidão o horário que eu acordei. Ela inclusive informa quanto do teu sono foi leve, profundo, sono REM e se acordasse durante a noite. Inclusive ela marca muito bem quando acordasse durante a noite. Eu sei disso porque no Brasil vizinhos não têm respeito e deixam seus cachorros latindo a noite inteira, não vão ver o motivo porque vai que é um ladrão que invadiu o quintal, ou então que tá mexendo no portão. Mesmo assim os vizinhos não vão ver o motivo. Aí eu acordo bastante durante a noite por causa desses cachorros latindo, mas acontece que a Smart Band, mesmo detectando que eu acordei durante a noite, ela não detecta o total de tempo que eu fiquei acordado. Por exemplo, tem vezes que eu fico acordado 15, 20 minutos por causa disso, e ela acaba marcando que eu fiquei acordado apenas 1 minuto. Porém, como eu disse, ela marca muito bem o horário que eu despertei. Desculpa por desabafar aqui, mas é que realmente não é fácil dormir aqui. Além de todos esses dados, ela te dá uma pontuação da tua respiração durante o sono. Explica o que isso significa e te dá dicas para melhorar a qualidade de respiração durante o sono. Além de te dar dicas também para ter um melhor proveito do sono, tipo falando o horário que é melhor para dormir, o que tu pode fazer durante o dia para te ajudar a ter um sono melhor e etc. E também é possível botar como tu se sente depois de dormir, pois assim ela vai se acostumando com a tua rotina do sono e fornecendo relatórios mais personalizados. Eu acho super interessante falar sobre a função NFC,
que muitas pessoas acabam deixando omissa nos vídeos. Por exemplo, quando vai ser lançada, todo mundo fala que ela vai vir com NFC, e quando já tem em mãos acabam não falando dessa função. E eu quero salientar aqui que a Mi Band 6 continua não tendo a tecnologia NFC para pagamentos por aproximação no Brasil, nem mesmo a versão com NFC. Para isso, ela teria que rodar Wear OS ou Watch OS ou algum outro sistema cujo Banco Central do Brasil permita pagamento por aproximação. A Mi Band 6 chinesa tem apenas o Alipay, que só funciona na China, enquanto a global não tem nada. E para funcionar no sistema da Mi Band teriam que rolar algumas burocracias do Banco Central do Brasil e etc, então é melhor a gente já desistir desse sonho. Também, obviamente, é possível receber notificações na Mi Band 6, podendo escolher os apps que vão mandar as notificações, e também recebe notificações de ligações, mas nesse caso só é possível rejeitar a chamada, uma vez que a Mi Band não tem microfone nem alto-falante. Mas obviamente para receber essas notificações ela deve estar pareada no Bluetooth com o celular. E é possível definir os aplicativos ou o que vai acontecer que vai te mandar a notificação. Assim como é possível optar por receber notificações apenas se a tela do celular estiver apagada, ou pode receber as notificações mesmo com a tela do celular ligada. Agora eu vou te falar o que a Mi Band 6 tem de melhor, que é a personalização. Agora ela conta com uma personalização um pouco diferente. Além de exibir apenas as funções que tu desejar, agora tem uma opção mais, que é possível pôr algumas outras funções que tu só usa às vezes ali dentro, não ocupando muito espaço nas tuas definições de exibição. Como se fosse uma pasta, e ali dentro tu vai poder botar mais opções que de repente tu não use tanto. Além disso, também é possível tirar e adicionar funções que tu usa ou não usa. E a mesma coisa para dentro dos esportes. Tu pode tanto mudar a ordem dos exercícios que vão ser exibidos, quanto pode tirar exercícios que tu não faça. E também é muito legal que a Mi Band 6 tem um modo noturno, cujo tu pode definir o horário de início e de final. Por exemplo, se eu definir que o início é às 10 da noite e o final é às 6 da manhã. Assim que eu ativar a tela da Mi Band entre esses horários, ela vai ficar com um brilho mínimo, ou seja, é literalmente um modo, por exemplo, para quando tu tá dormindo. Suponha que tu sempre vai dormir entre esses horários, aí de repente tu acorda de noite e quer ver o horário. Então, para não doer o teu olho, esse modo noturno vai fazer com que o brilho fique fraco e tu pode olhar de boa pro relógio que ele não vai machucar teu olho. E também tem a opção de definir os horários em que, ao levantar o pulso, ela vai acender a tela. Por exemplo, suponha que eu não quero que ela acenda a tela quando eu levante o pulso entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Então é só eu definir e assim que eu virar ela ou que eu levantar o pulso, a tela simplesmente não vai acender, a não ser que eu toque nela. Além disso, também é possível definir lembrete de evento, alarme, muita coisa. É possível personalizar quase que completamente tua Mi Band 6. Então, basicamente, eu posso dizer que personalização continua sendo o ponto forte da Mi Band. E isso é um ponto extremamente positivo frente às demais Smart Bands do mercado. E falando sobre personalização, além das várias watch faces que tem disponíveis no app, é bem fácil de instalar watch faces de terceiros. E eu já fiz vídeo ensinando a instalar watch faces sem ser pelo Mi Fit, tendo uma infinidade maior de opções. Só clicar no card aqui em cima. A tendência é a independência, logo a Mi Band 6 também é mais independente, uma vez que consegues ver o resumo sobre o teu sono na própria Smart Band sem ter que parear no celular para ver dentro do aplicativo. É possível também ver os relatórios de exercícios que já fizesse direto na própria pulseira também, sem ter que ficar pareando no celular para depois ir lá no aplicativo e ler todo o resumo do teu exercício. É só ir na parte de histórico de treino e lá estarão alguns treinos. Só tocar em cima do desejado e poderás ver teu desempenho no exercício em específico. E por falar em exercício, a Mi Band 6 monitora agora 30 exercícios, sendo um deles exercício, caso o esporte em específico que tu vai praticar não esteja listado, dando os dados um pouco mais genéricos, tipo batimentos cardíacos e calorias gastas. Porém, para cada um dos outros 29 exercícios, ela dá relatórios bem completos e personalizados de acordo com as modalidades do esporte. Eu vou usar o bom e velho exemplo da natação em piscina. Assim que vai começar a praticar, tem como personalizar o tamanho da piscina para que ela faça as contagens corretamente, uma vez que ela não tem GPS. Porém, diferente da sua antecessora, eu notei que esta, mesmo sendo teoricamente mais aprimorada, cometeu alguns erros leves de monitoramento de natação. Em alguns treinos eu identifiquei que ela subtrai 15 metros, ou seja, se durante um treino eu nadei 900 metros, uma vez ou outra ela identifica que eu nadei 885. Então no treino de 1 hora, ela geralmente acaba omitindo uma ida
ou uma volta. O que eu achei bem estranho, já que a Mi Band 5 nunca cometeu esse erro. E se tu não entendeu nada dos números que eu falei, eu vou te contar um pouco sobre a piscina onde eu nado. Ela mede 15 metros de uma extremidade até a outra. Se eu ir de um lado ao outro, ela conta 15 metros. Se eu ir e voltar sem parar, ela conta 30. Inclusive, parando ou não do outro lado, tipo fazendo uma virada olímpica ou alguma virada rápida, ela não vai achar que tu percorreu só 15 metros. Tipo assim, ela não vai contar os 15 metros quando tu para de nadar. Por conta do sensor giroscópio, ela identifica que nadasse os 15 metros, mudou de direção e tá voltando. Então, quando voltar ao ponto de partida, ela vai identificar que fosse e voltasse, totalizando 30 metros. Fora todos os demais dados que ela analisa, como podemos ver aqui que eu nadei. Nesse caso aqui, ela monitorou o nado perfeitamente, e eu não tinha gravado, então quando eu fui botar pra gravar de novo, com o movimento da mão, fora da piscina, ela aumentou 4 metros, e quando eu fui fazer o movimento pra tirar ela do pulso, ela aumentou mais 11 metros. Ficou como se tivesse contado 15 metros a mais. Mas ela dá muitos relatórios, por exemplo, na natação, abraçada, o ritmo, SWOLF, gráfico de batimentos cardíacos e etc. Como é uma Smart Band sem GPS, alguns exercícios básicos obviamente precisam de GPS, tal como caminhada, ciclismo e corrida. E para isso basta estar com ela pareada no celular e iniciar o exercício para que ela puxe os dados de GPS do teu smartphone. Aqui eu dei uma pedalada rápida para mostrar como funciona. Depois dei uma caminhada e também monitorei. E para isso só parear ela no celular, depois ir no app e iniciar o treino direto no app, que vai aparecer o resumo do treino também diretamente na Smart Band. Ou se preferir, só parear pelo Bluetooth no celular e iniciar o treino diretamente da Smart Band também. Ao terminar é só pausar, depois segura o quadrado para parar e ela vai te mostrar o trajeto que percorresse e demais dados. Segundo a Xiaomi, a duração da bateria, que continua sendo 125 mAh, não teria mudança de duração em relação à sua antecessora, Mi Band 5. No meu tipo de uso, que eu ativo a opção de monitorar os batimentos de 1 em 1 minuto para a função Pi ficar ativa, e monitoro cerca de 2 a 3 exercícios por semana, a bateria dura apenas 4 dias longe da tomada, o que é um tempo aí até um pouco vergonhoso para falar a verdade, uma vez que as versões anteriores conseguiam fazer muito mais tempo longe da tomada. E a função Pi que eu acabei de falar é basicamente uma pontuação que a Smart Band fornece de acordo com as tuas atividades. Uma pontuação considerada boa seria a partir de 100. Então, quanto mais exercícios tu tiver, quanto mais tu caminhar, quanto mais tu usar teu coração aí fazendo exercícios e tal, mais a pontuação aumenta, indicando que tens uma vida muito saudável e diminuindo os riscos de ter problemas cardíacos. Em suma, para mim ela continua sendo a rainha das Smart Bands, uma vez que continua com sensores de esporte e vitalidade bem precisos, uma tela boa, agora é um pouco mais independente, sendo possível ver relatórios dos seus exercícios passados que ficam registrados nela, não sendo necessário pegar um smartphone urgentemente para parear e ver o resumo no app. É praticamente toda personalizável, tem uma infinidade de watch faces e é grátis instalar watch faces de terceiros. As novas funções são eficientes, tu pode ficar com ela no pulso sem se preocupar se for tomar um banho. Enfim, ela não vai ser só independente mesmo na hora em que precisar de dados de GPS, ou para dados mais específicos do monitoramento do teu exercício. Para isso tu vai ter que ter um celular por perto. No mais, eu creio que ela continua sendo a melhor alternativa para ti, sem dúvida alguma. Lembrando, links para te comprar a tua estarão na descrição. No mais, esse que foi o vídeo. Se tu gostou, deixa um like, se inscreve, obrigado por assistir e até um outro dia.